Hoje nós vamos falar sobre a igreja contemporânea e os dons espirituais. Afinal, qual necessidade de termos hoje dons espirituais se já temos as escrituras sagradas? Não é assim que os cessacionistas, que nós vamos refutar hoje com muita veemência, dizem? Se temos já a escritura, não há necessidade de termos dons espirituais. Será que esse pensamento está correto? Fique conosco até o final, deixe seu comentário, sua opinião, compartilhe de suas ideias, de uma experiência. E se você não é inscrito ainda nesse canal, logo abaixo aí tem uma tarja vermelha, inscrever-se, clica, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse podcast. O nosso podcast tem alguns apoiadores, eu vou mencioná-los durante o programa, mas quero iniciar falando sobre a Nuno Suplementos. É a melhor e mais completa loja de suplementos aqui em Jequié. Fica no Largo do Cedil, no Joaquim Romão. Se você não vai até a Nuno vai até você com delivery gratuito. Quero falar também sobre a Master Clean, a loja onde você encontra produtos de estética automotiva, limpeza e higiene para a sua casa, para a sua empresa, material para a sua piscina, material também para você comercializar, fazer seu produto caseiro e revender. Na Master Clean, na professora Virginia Jequiézinho, você encontra tudo que você precisa. E eu quero aqui já apresentar, estou recebendo aqui 2 pastores assembleanos, viu gente? 2 assembleanos. E vamos falar sobre os dons espirituais, sua necessidade, sua importância, como é que a gente pode refutar esse cessacionismo que vira e mexe está aí na internet, pastor Alexandre, tentando fazer as pessoas desacreditarem da continuidade dos dons espirituais. Quero falar antes sobre meus convidados, está comigo aqui pastor Alexandre, pastor assembleano, pastor Alex Queiroz também, assembleano também. Fale um pouco, pastor Alexandre, sobre sua vida acadêmica, sua vida teológica. Você tem até um livro que vai publicar agora, seu Instagram, para que as pessoas conheçam mais seu trabalho. Muito bem. Olá, meus amigos, Pai do Senhor Jesus. Bom estar aqui com você, pastor Anderson, e também o pastor Alex. É o seguinte, esse é um tema importante, instigante, que vamos fazer alguns comentários daqui a pouquinho. Falando um pouco sobre mim, eu sou o pastor Alexandre Oliveira, congrego e sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Jequié, pastoreada pelo reverendíssimo pastor Vanderlei Campos Borges, a quem eu já mando aí a paz do Senhor também. Sobre o nosso Instagram, é @Alexandre Oliveira Oficial. Você indo lá vai poder nos acompanhar no Instagram. A gente, além de servir ao Reino de Deus na condição de pastor, também atuamos e servimos na área acadêmica. E hoje eu estou caminhando para o final do mestrado em Direito. E com o lançamento também já escrevemos alguns artigos em algumas revistas especializadas, principalmente dentro da área que sou especialista, que é Direito Religioso, ou melhor dizendo, trazendo aqui para o nosso público o direito das igrejas. Bom demais, é uma hora que está em ascensão. Né? Justamente. E principalmente no contexto que vivenciamos hoje. Bom demais, né? Necessário. Justo. E em relação ao lançamento de obras, lançamos você sendo o organizador, né? Muito bom. E está aí também já no mercado. Doutrinas Pentecostais. Escrevemos um capítulo desse livro. E muito em breve vamos estar divulgando aí o lançamento e a pré-venda do nosso mais novo livro, Palavras Notáveis da Bíblia. Maravilha. Uma exposição teológica, pastoral, exegética, utilizando aí algumas palavras que dentro do escopo da redenção serviu para comunicar toda a vontade de Deus para o ser humano. Dentre elas, essas palavras notáveis, uma delas é a primeira que vai abrir, que é o primeiro capítulo desse livro. Sim. Vai ser Jesus, ou Jesus, nome acima de todo nome. E aí, com esse livro, nós pretendemos alcançar e atingir também o público evangélico, cristão, os seminaristas, pastores, obreiros e todos que gostam de estudar a palavra de Deus. Fique atento que em breve a gente vai fazer então esse lançamento. E finalizo aqui dizendo mais uma vez da alegria que está nesse podcast com vocês. Maravilha. Pastor Alex Queiroz, que é professor de escatologia, fala um pouco, pastor Alex, sobre sua vida acadêmica, teológica, livro que você já publicou e o que
Você vai fazer um lançamento agora, né? Fala um pouco para a gente conhecer. Muito bem, queremos louvar a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Mais uma vez, é um prazer, pastor Anderson Macedo, estar aqui com o senhor participando desse podcast. E nesta oportunidade, estamos aqui com o pastor Alexandre Oliveira, e que na verdade ele é o nosso vice-presidente aqui nas Assembleias de Deus em Jequié. Então eu estou diante aqui também do meu pastor, né? Estamos muito importantes aqui. Então, pode ter certeza que hoje a responsabilidade aqui, ela dobra. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com os senhores para podermos falar um pouco da questão dos dons espirituais, que nesse tempo, infelizmente, é atacado por muitos cessacionistas, mas vamos falar um pouco da exposição bíblica e da atualidade dos dons espirituais, e tenho certeza que será bênção de Deus para a vida dos irmãos. Bom, já tivemos a oportunidade de, em outros momentos, participarmos de outros podcasts falando aí de escatologia. Sim. E, na verdade, temos aí uma especialização na área, 2 livros escritos, o mais antigo, Escatologia, Assim Será o Fim, e nosso lançamento, que é um comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse. Vamos lançar agora, dia 31 do mês de agosto. E foi um comentário que exigiu bastante de nós, devido a algumas pesquisas, porque o Apocalipse trabalha muito com algumas figuras de linguagem, mas não podemos alegorizar, porque podemos desqualificar o conteúdo, a literalidade da profecia e assim por diante. Mas é uma alegria muito grande estar aqui e é bênção de Deus. Graças a Deus. Eu quero começar de maneira introdutória. Pastor Alexandre, depois eu vou fazer a mesma pergunta ao pastor Alex. O que é que você tem para apresentar ao público de maneira introdutória sobre esse assunto, sobre continuismo, cessacionismo, dons espirituais? O que é que você tem para apresentar à nossa audiência? A pergunta importante que você já anunciou aí é justamente isso: os dons espirituais continuam atuais ou cessou na era dos apóstolos ou com o término do cânon, como assim falam aqueles que não creem mais na atualidade nem na continuidade dos dons espirituais. A questão é... usa muito esse argumento, né? Justo, é isso. Agora, o que é que a Bíblia diz? Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que pelo menos vislumbre a hipótese de cessação, que cessou, que encerrou ou na era apostólica ou com a conclusão do cânon, que é o livro do Apocalipse, escrito por João. Então, assim, não existe nenhum texto bíblico, nem que insinua, imagine que explicite que os dons espirituais não são contínuos, né? E vamos ver alguns textos que os teólogos e os pastores que defendem essa tese apresentam, e vamos ver nesses textos que não existe realmente indicação para este propósito. Por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai falar tendo línguas cessarão. Ele está falando de cessar as línguas, de que contexto? Qual o contexto? O que é que está na cabeça de Paulo ali? O que é que ele está escrevendo à sua audiência? É isso. Uma análise simples, a uma hermenêutica honesta, justa. Você percebe que não existe essa intenção do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala em Coríntios 13, o cessarão, você percebe que os termos estão no futuro, evidentemente. Havendo línguas, cessarão. A ciência, né, cessará. Ora, se os cessacionistas dizem que esse texto ele está chancelando a finalização dos dons espirituais, então a ciência deveria ter acabado também. Porque ele não está falando só de dons de línguas ali. Justo. Né? A ciência também, havendo ciência, cessará. Quer dizer, acaba a língua, mas não acaba a ciência? Mais embaixo, no versículo 10, Paulo utiliza o termo, mas quando vier o que é perfeito, como você bem pontuou, ele está falando de algo futuro, que ainda vai acontecer. Obviamente, para ser honesto intelectualmente, quando Paulo escreve aqui, o cânon não está fechado. A Igreja Apostólica ainda está concluindo
o primeiro século, né? Vai ser concluído o primeiro século da era cristã com a morte do último dos apóstolos, que vai ser justamente o apóstolo João. Contudo, à luz do contexto, obviamente que ele está falando aqui da redenção, que dentro de um estudo da teologia sistemática vai ser aí o último aspecto da salvação, né? O estado eterno. Né? E isso, com a redenção, com a glorificação, com a parúzia, né? Que é o termo grego, com esse retorno. A partir daí, sim, não precisará mais de línguas, nem de cura, nem de milagres, porque já vamos estar com Cristo. Perfeito, perfeito. E aí, pastor Alex, o que você acha aí? O que você tem para apresentar para nosso público de maneira introdutória sobre esse assunto? Na realidade, quando a gente fala da questão do cessacionismo, nós estamos diante de uma teoria que não tem nenhum fundamento bíblico. Mais confessional, denominacional do que teológico. Exatamente. Não há um versículo que prove, que ateste, que comprove que os dons espirituais, eles cessaram. Na verdade, quando a gente fala da igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que quando o Senhor ele inicia a sua trajetória ministerial e ele revela a igreja em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, mostrando que a igreja seria edificado nele e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, a gente percebe que os apóstolos que estão ali nesta jornada com Cristo, que é na verdade uma tipologia da igreja nascente, que vai ser só fundada lá em Atos capítulo 2, mas com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão, nós temos o grande comissionamento estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sim. E esse grande comissionamento não é apenas direcionado para os 12 apóstolos, mas é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando nós olhamos para Atos 1 e 8, a proposta ali é ser testemunhas até os confins da terra. E dentro dessa perspectiva, o que temos? Na grande comissão, em Marcos 16, a partir do versículo 15, a proposta do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em meio a essas palavras do Senhor Jesus Cristo, é perceptível no versículo 17 que está escrito, falarão em novas línguas. Quando olhamos para o versículo 18, na parte final, está escrito, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No próprio versículo de Atos 1 e 8, está ali escrito, receberão poder. Então a igreja ainda caminha debaixo dessas promessas, caminha debaixo desta missão. Então não vemos hoje possibilidade dos dons espirituais terem cessado. E além do que, quando falamos de cessacionismo dos dons espirituais, estamos negando a manifestação do poder de Deus, que é algo que infelizmente não podemos negar, porque Deus ele é todo-poderoso, atuou no passado, atua no presente e continuará operando eternamente. Quando eu falo de dons espirituais, eu penso de imediato na obra soberana do Espírito, não é? O Espírito que operou no primeiro século, e aí eu vou mais além. Eu vou para a obra do Espírito no aspecto veterotestamentário, para o ouvinte entender no aspecto do Antigo Testamento. Nós percebemos que o Espírito ele já atuava, inclusive eu escrevi isso no nosso livro Doutrinas Pentecostais, que o título do meu artigo ali foi A Obra Continuada do Espírito Santo. Então começo pela obra do Espírito no Antigo Testamento até o dia de Pentecostes e como se aplica à igreja contemporânea após o dia de Pentecostes. Falei sobre isso. Então você vê a obra do Espírito no Antigo Testamento capacitando pessoas e dando dons, exatamente. Porque em Êxodo diz que Bezalel recebeu capacidade do Espírito de Deus como artesão para confeccionar e elaborar peças do tabernáculo. Ele não era um profissional daquela área, ele recebeu como dom do Espírito. É claro que no Novo Testamento, isso é uma revelação, uma doutrina progressiva,
No Novo Testamento, a questão dos dons, ela vai ser melhor formulada, ela vai ser melhor desenvolvida, mais sistematizada e de maneira mais abrangente no cumprimento da promessa de Joel, o Espírito sobre toda a carne. Mas no Antigo Testamento, embora não fosse sobre toda a carne, havia essa manifestação do Espírito pontualmente em algumas pessoas para fins específicos. Temos pessoas no Antigo Testamento profetizando, como por exemplo, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, onde diz que o Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Jaaziel e ele profetizou. É uma obra do Espírito, é uma capacidade sobrenatural do Espírito. Então, quando nós falamos de dons espirituais, a audiência precisa entender uma coisa. Dons espirituais são atos, obras e ações soberanas do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. Então, quando alguém ou um grupo diz que essa obra cessou, eu estou dizendo que o Espírito não é mais soberano. Eu estou dizendo que o tempo cessou, apagou ou limitou a obra do Espírito, que nós sabemos que é atemporal. Então, a obra do Espírito é atemporal. Então, o Espírito é soberano, sua ação é soberana, sua obra é soberana, e a gente não consegue questionar isso, a não ser o que os cessacionistas fazem, como os senhores falaram, né? Criam suas próprias doutrinas baseadas em seus costumes e crenças denominacionais, confessionais, mais do que teologicamente fundamentado na Escritura. Mas, pastor Alexandre, se nós temos hoje as Escrituras, temos a Bíblia como regra de fé e prática, qual a necessidade, o porquê da igreja ter também dons espirituais? Boa pergunta. Antes de adentrar Sim. no cerne da questão, me permita retomar um pouquinho que você colocou sobre a atuação do Espírito Santo. Veja então que o Espírito Santo começa a agir desde sempre, nem só na lei, no texto citado, mas lá no Gênesis, né? Sim, a terra era sem forma e vazia, então o Espírito Santo já atuava desde sempre. Quando nós chegamos em Atos, o único livro de história é o livro de Atos, que vai ali registrar os primeiros 30 anos daquela igreja, inaugurada externamente para o mundo, por assim dizer, em Atos 2. Contudo, Atos vai demonstrar como o Espírito Santo atuou fortemente na vida dos apóstolos. Só que não fechou ali. Capítulo 28 de Atos não fecha Atos. Inclusive, o livro de Atos termina aberto, né? Isso. Então, Sim. vai seguir, e Paulo vai ser o maior sistematizador vamos chamar aqui da doutrina pentecostal, e ele vai organizar a atuação dos dons espirituais e a manifestação desses dons e o uso adequado na igreja. Vai ser também utilizado esses dons para usar os autores do Novo Testamento, inclusive João, que vai ter visões, revelações e muitas atuações do Espírito, só que vai seguir também para os séculos subsequentes, dos pais, dos pós, né? Pais da igreja, na Idade Média, e depois, lá no século XX, século XIX, ali início do século XX, nós vamos ter o movimento pentecostal propriamente dito, que vai resgatar de maneira mais adequada a atuação do Espírito Santo, vai fazer um registro, uma manifestação. Só que a atuação do Espírito Santo sempre aconteceu. Ponto. Vamos comentar isso aí, se aparecer, nós vamos estar comentando mais no decorrer da nossa conversa aqui. Mas voltando ao tema que você colocou, se nós temos as Escrituras, por que dependemos e queremos dons espirituais? Essa é a questão. Eu e o pastor Alex aqui, como um bom assembleano, e você como bom metodista, você sabe que a igreja, ela crê na atualidade e continuidade dos dons espirituais, não para substituir as Escrituras, mas na verdade é como Paulo nos instrui, nos ensina, é para edificar a igreja, de maneira que os dons é para edificar a igreja, fortalecer a fé uns dos outros. São instrumentos, ferramentas, capacitações que o Espírito Santo proporciona e usa a igreja. Essa é a finalidade.
a Escritura nós defendemos, nós somos, eu costumo dizer que como pentecostal clássico, nós somos herdeiros da Reforma. E como herdeiros da Reforma, cremos no sola Escritura. Então, somente as Escrituras e nada mais. Então, a Escritura é a nossa regra de fé e prática, como nos ensinou por muitos anos e ainda continua nos ensinando pelos seus livros, o pastor Antônio Gilberto. É a nossa regra de fé e prática. E pronto. Então, os dons espirituais, assim também, dentro do movimento pentecostal, a experiência não é para substituir as Escrituras, mas simplesmente para dar a praxis, a dinâmica da igreja, a prática da igreja, como prática, aconteceu no dia a dia da igreja do primeiro século. Perfeito, pastor Alex. E aí? Muito bem, é isso. Na verdade, quando falamos dos dons espirituais, não estamos neutralizando as Escrituras. Sim. Na verdade, quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7, nós temos ali Paulo orientando os irmãos em Corinto a respeito da manifestação dos dons espirituais, e ele declara que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então nós temos os dons espirituais com o propósito de edificar a igreja e jamais de colocar ali uma substituição na palavra de Deus. E na realidade, quando olhamos para a igreja de Corinto, muitos sensacionistas olham para essa igreja e apresentam algum tipo de banalização na manifestação dos dons espirituais, porque acham que aquela igreja viveu problemas justamente por conta das manifestações dos dons espirituais. Mas, na verdade, quando a gente olha para a igreja de Corinto, temos lá em Atos capítulo 18, a apresentação da fundação daquela igreja pelo apóstolo Paulo, e ele vai ficar ali apenas 1 ano e 6 meses. Então não há um tempo de amadurecimento. E é 5 anos depois da sua saída que ele vai enviar a primeira missiva para aquela igreja, justamente para trazer para aqueles irmãos um esclarecimento a respeito de algumas doutrinas e também para formar o caráter cristão de muitos que estavam ali naquela igreja em uma certa desordem. E no capítulo 12 a gente vê de uma forma extensiva Paulo mostrando o valor dos dons espirituais e mostrando para aquela igreja o dever de buscar os melhores dons. Então nós temos a proposta dos dons espirituais justamente para a edificação da igreja. E jamais vamos substituir as Escrituras e dar vazão somente a dons espirituais, porque na realidade isso aí torna-se uma situação meio que sem conexão, desconectada da realidade espiritual, porque os dons espirituais é na realidade a prática daquilo que a gente aprende pelas Sagradas Escrituras. Uma coisa importante sobre o que foi dito aqui pelo pastor Alex, muito bem dito, é o seguinte: Paulo ele não proíbe os dons espirituais na igreja. Incentiva. O que é que ele faz? Ele faz é corrigir o uso adequado no culto. É o que eu chamo da normatização, ele normatiza. Justamente, ele vai regulamentar, vai dar um costume adequado, o uso adequado dos dons. Ele não vai vedar, por exemplo. E outra coisa, ele vai fazer isso, segundo, ele vai demonstrar a importância dos dons espirituais para a edificação da igreja. A igreja de Corinto não era problemática porque tinha os 9 dons, como se falam. Ela era problemática porque usava de maneira inadequada tudo que Deus dava à igreja. Veja, por exemplo, no ponto de vista da liderança, tinha um racha. Não era só um problema de dons espirituais. Tinha grupos lá. Paulo, grupo de Apolo. Um outro ponto, na questão da disciplina. Paulo teve que excluir gente lá, porque então era uma igreja indisciplinada, muito bons pensamentos, imoral. Então, assim, várias áreas da igreja de Corinto era problemática, incluindo o mau uso dos dons espirituais. Então, bom, porque alguém pode ler Coríntios e achar que o problema está voltado por causa de dons, mas não é. Não, imaturidade. Isso.
E imoralidade, que é muito Exatamente. mais grave. Divisão, imoralidade. Imoralidade. A facção partidária, né? Isso. Partidária. Eu sou de É Paulo, isso. eu sou de Apolo. E com isso, em consequência, também no culto, em relação Exato. aos dons espirituais. Aí como é que o culto não fica bagunçado? Paulo vai corrigir Podia estar lá isso só pra aí. ver como era isso. E aí, dentro desse pensamento, quando a gente olha para o versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente tem Paulo lá dizendo para os irmãos: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No versículo de número 39 do capítulo 14, Paulo vai dizer: não proibais de falar línguas. Então, temos uma sistematização de Paulo no que tange a proposta dos dons espirituais, justamente por causa da situação que existia no meio daquela igreja. Ah, e uma outra observação que eu queria falar para isso aí. sim. A autoridade da palavra, das escrituras, com a autoridade dos dons, da manifestação dos dons. Veja que Paulo fez a distinção certa. As missivas, as cartas, escritas pelos apóstolos, que circulavam nas igrejas, tinha autoridade de escritura. Pedro vai reconhecer isso quando fala sobre a carta de Paulo e a maneira culta como ele escrevia. Ele vai reconhecer ali a inspiração do Espírito Santo, vai dar status de escritura. Então, as cartas que o apóstolo escrevia, para a igreja local, já naquela época, tinha status de escritura e estava acima da prática, da manifestação, da convivência. Na verdade, era essa carta que ia regulamentar, né, que ia conduzir e ensinar como a igreja deveria andar, e não as manifestações dos dons espirituais. A finalidade dos dons era outra: edificar a igreja. Perfeito, perfeito. E essa questão de escritura e dons e escrituras, uma coisa não elimina a outra. Muito pelo contrário. A escritura legitima os dons espirituais. E os dons espirituais operam de acordo e nivelados com a escritura. Ou seja, nenhuma manifestação supostamente espiritual ou supostamente por dons, eu digo suposta porque pode acontecer todo tipo de coisa por aí, ela deve passar pelo crivo, pelo nível da escritura, pelo filtro da escritura. Então, nenhuma manifestação que se diz ser espiritual, que entra em contradição com a escritura, nenhuma delas deve ser legitimada, porque os dons legitimamente observados, executados, explorados, eles não entram em contradição com a escritura. E a escritura legitima os dons espirituais. E outra coisa, para ilustrar o que você colocou aí, Paulo, ao escrever a igreja em Gálatas, ele diz: nem se um anjo descer e vos pregar outro evangelho, aceitem, seja anátema. Então, a escritura estava acima, era suficiente. Mas os dons precisavam para a dinâmica da igreja, apenas para isso. Então, veja que o próprio Paulo vai tratar de casos nas igrejas, aí falando da igreja da galáxia, aos Gálatas, vai tratar de casos também sobre isso aí. Então, Paulo vai demonstrar: não importa quem vem aqui, pode descer um anjo. Se não for esse evangelho que vocês estão sendo doutrinados, ensinados, não aceite. É anátema, é nada. Então já perceba que os apóstolos enfrentavam isso também no seu dia a dia, mas nem por isso eles anularam a atuação e a manifestação dos dons espirituais. Perfeito, perfeito. E a questão quando você pensa do cânon bíblico, a questão da autoridade bíblica, a autoridade das escrituras, os dons espirituais, eles não surgem, nunca surgiram com a intenção de estar em pé de igualdade com as escrituras, no sentido de autoridade. Toda manifestação de dons espirituais, ela é pontual. Ela é para um fim específico. Ela tem sua pontualidade, diferentemente da escritura, que perpassa tempo, séculos, época, sempre vai ser aquilo ali como base, como régua para toda a igreja, Dons não, é algo específico para a sua vida, específico para aquele momento, que vai te edificar, vai te encorajar, vai te consolar, em algum momento vai te repreender, e ponto. É aquilo ali. É isso aí.
E dentro dessa proposta das escrituras e dos dons espirituais, eu quero aqui ler um trecho de um rodapé de uma Bíblia de estudo. Sim. Não vou revelar aqui qual Bíblia de estudo é, até mesmo para preservar, mas é interessante que quando a gente fala a respeito do dom da palavra, da sabedoria, nós entendemos que esse dom, na realidade, é um dom que nos capacita a entender a palavra de Deus, correto? E aqui, na nota de rodapé dessa Bíblia, o comentarista, ele chega a dizer que no século I esse dom, ele foi muito difundido, foi muito usado. E ele apresenta para nós o seguinte: hoje é a habilidade de compreender e falar a verdade de Deus com percepção do ministério da palavra, os quais não podem ser conhecidos a partir de algum entendimento humano. Então, ou seja, há aqui uma perspectiva de uma relação direta, de uma evidência de um dom espiritual ainda sendo manifesto nos nossos dias. E eu estou falando aqui de uma Bíblia que foi comentada por alguém que é cessacionista. Ora, se para alguns dons espirituais existe a ideia e o entendimento de que cessaram-se, por que não também o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, que são dons que praticamente no nosso cotidiano ministerial está em evidência entre os ministros, dons de Coríntios 12. Exatamente, entre os pastores, entre os evangelistas e assim por diante. Então, percebemos claramente que existe esta atuação direta desses dons espirituais. Então, não tem como anularmos a proposta dos dons espirituais e não tem como também anularmos a ideia da palavra de Deus ainda em evidência e a operação dos dons espirituais. Outra questão importante é assim, a suficiência da Escritura, que o pastor Alex muito bem colocou, que Paulo escreve a Timóteo. Está lá, 2 Timóteo 3, 16, 17. Ali está estabelecida a suficiência das Escrituras para qualquer tempo, qualquer época e qualquer povo. Acabou. Os dons espirituais, não. Ele tem um efeito local, sobre a igreja local, nas relações daquela comunidade local, com a finalidade justamente de ajustar e conduzir aquele rebanho para em conformidade, viver em conformidade com a palavra de Deus. Então, está ali. Eu, por exemplo, ensino às minhas ovelhas, sempre que possível, que os dons espirituais não substituem e nem deve ser usado para orientação de vida. Eu não posso jamais usar os dons espirituais para orientar a minha vida. Gente, é muito guru, viu? É isso, eu não posso. Isso é um problema. As minhas ovelhas sabem disso. Eu ensino sempre nessa temática, falando isso. Você não pode usar o dom espiritual para guiar a sua vida. Eu vou lá buscar um profeta ou uma profetisa, quem quer que seja, e receber aquela profecia, ou estou pensando de ir para São Paulo. É um exemplo que eu gosto de citar. Sim, eu estou pensando em ir para São Paulo. Eu vou buscar ali a profetisa ou o profeta. Então, será que eu devo ir? Será que eu não devo? Não faça isso. De jeito nenhum. Você pode quebrar a cara. Pode vir de lá, você vai e vem e não vai. Então, o pastor, então o que eu devo fazer? Minha irmã, meu irmão, vá para as Escrituras, vai ler a Bíblia, vai orar, botar o propósito de Deus. E Deus vai, se for para você, Deus vai abrir a porta, vai fazer as coisas acontecerem e vai estar tudo certo. Porque se você for atrás de uma profecia ou profetada, o que vai acontecer? O profeta não vai, Deus está mandando ir, tal. O camarada vai. Lá não dá certo, volta. E aí? Vai reclamar de quem? Quer ver outra questão também? É profecia para casamento. É um outro problema. A Bíblia já tem os critérios, as qualificações e as doutrinas para qualquer pessoa obter um bom casamento.
Eu não preciso que uma profecia, ou um sonho, ou uma revelação, ou o que quer que seja, me direcione nesse sentido. Tem gente hoje vivendo o terror, viu? Eu sei. Eu sou pentecostado desde que nasci, como diz outro, na fé, então eu sei. Mas o que é que acontece? A pessoa, às vezes, quebra a cara porque quer. Quando se fala da atualidade, da continuidade, do bom uso, adequado uso dos dons espirituais. E aí, se os senhores me permitem, uma autodefesa dentro dessa fala do pastor Alexandre, eu que caminho aí na itinerância, em alguns lugares que a gente vai, já existe uma certa pressão quando a gente chega, porque não é a exposição da palavra que eles estão atrás. A Bíblia não é mais suficiente. Não. Mas é revelação, é algum movimento diferente. Se você não tem, se você só expõe a palavra, se não tiver alguma coisa ali, então Deus não usou, Deus não esteve, o culto não foi bom. Muito grande, Alex. Não, é uma situação complicada. E aí, na verdade, quando a gente olha para o que Paulo diz no versículo 7 do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, ele declara que a manifestação é para o que for útil. E no versículo 11 ele mostra que é repartido particularmente a cada um como ele quer. Então não sou eu que, pela minha vontade, manifesto o dom. É o Espírito que faz, é Ele que age. Então não tem essa de levantar o tidó dizendo que tem dom de cura, que tem visão de raio-x, que isso, que aquilo, que aquilo. Não. No culto, irmão, quem direciona é o Espírito Santo. Não. No culto, quem direciona é o Espírito Santo. Tem culto que ele quer manifestar cura no meio do povo. Mas tem culto que ele quer fazer algo ali totalmente diferente. Então eu não posso levar para a igreja uma visão de cura quando na verdade o Espírito ele quer agir de outra maneira. É isso que muitos infelizmente não conseguem entender. E eu vou falar mais. Aqui em Jequié tá um fenômeno isso aí. Bom, aí agora o senhor... Tá um fenômeno isso aí. O guru espiritual. As pessoas querem viver isso. Querem que essas pessoas, como gurus, guiem as suas vidas, guiem suas vidas, não é? Isso é um perigo, porque pode vir algo de lá que seja em desfavor daquela pessoa, algo desagradável, que vai frustrar, vai criar uma decepção, né? E agora, como é que vai ficar essa situação? Foi fulano que disse, foi fulano que disse. Aí se decepciona com a igreja, fica frustrado com a igreja, não quer congregar mais em lugar nenhum, né? Mas na verdade tudo que aconteceu foi resultado da imaturidade da pessoa, da ignorância, da precipitação, de procurar um lugar saudável para congregar. Eu não estou dizendo que o lugar saudável para congregar só é a igreja que eu sou pastor, que os senhores pastoreiam. Não. Existem muitas igrejas sadias, sérias, equilibradas, que levam realmente o evangelho a sério e têm responsabilidade com a vida das pessoas, com a vida espiritual das pessoas. Mas o que acontece? Hoje nós temos de que é pessoas guiando a vida de outro, guiando o casamento, guiando o relacionamento, dizendo se você tem que viajar, se não tem que viajar, para onde tem que viajar, que curso tem que fazer de faculdade. Deus não nos chamou para oprimir, aprisionar a vida das pessoas, nem para controlar a vida das pessoas. A nossa base de orientação para a vida da comunidade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se Deus quiser usar alguém para falar por meio de dons espirituais, Ele vai usar, sem precisar que ninguém provoque isso com suas emoções, com sua carne. A gente não provoca Deus a forçar a usar uma pessoa para falar conosco. Deus é soberano. Ele simplesmente vai guiar aquela pessoa até você e vai ministrar no seu coração o que você precisa. Então, se você que está assistindo agora aí, você deve ter visto isso também na sua cidade, no seu estado. Não sei se onde você congrega, na internet. Hoje a internet é o palco dessas maluquices. Hoje a internet virou uma fábrica de fazer maluco, eu posso dizer assim, não é? Onde nós estamos vendo uma grande ascensão de falsos profetas que comprometem a saúde da igreja, comprometem até mesmo a imagem. Isso que eu ia falar agora, a imagem brasileira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, para a gente continuar, eu quero falar também sobre a GL Parfum, especialista em perfume importado árabe aqui em Jequié, que agora está com loja física
aqui na cidade. Você que conhece aqui bem ali as lojas Americanas, olha eu fazendo propaganda da Americanas de graça, Americanas, me patrocina. Na Rua das Lojas Americanas, você vai ver lá uma fachada bem grande, GL Parfum, como essa que está aparecendo aqui agora. GL Parfum, a melhor em importados árabes aqui em Jiquié, e envia para qualquer lugar do Brasil. Quero falar também sobre a Ponto Sol personalizados, a melhor personalização que você tem aqui em Jiquié para canecas, copos, xícaras. Visite o Instagram, Ponto Sol personalizados, e você vai conferir o excelente trabalho que existe lá nesta empresa. Vamos prosseguir? Bora lá. Vamos lá. Na verdade, esses escândalos que acontecem hoje se dão porque acontecem eventos isolados de exageros, de bagunças. Aí as pessoas começam o quê? Desacreditar de igrejas pentecostais, de dons espirituais, começam a migrar. Uns migram para igrejas que não acreditam mais em dons, outros vão para outras religiões, né? Outros se afastam da fé, se frustram por causa desses momentos isolados, de excesso, que tem muito em Jiquié, em outros lugares também, o excesso, a desordem, a bagunça, a desorientação e, sobretudo, pastor Alex, falta de educação cristã. É isso. Na verdade, Paulo ele vai instruir a igreja de Corinto a ser uma igreja equilibrada, porque havia realmente essa situação no meio dela. Tanto é que ele vai, na segunda carta, trazer a proposta de ordem e decência. Ordem e decência. E sobre essa questão, o que nós podemos analisar? Somos pentecostais, mas compreendemos que existe o entendimento do pentecostalismo clássico. Perfeito. E debaixo desta linha de entendimento do pentecostalismo clássico, que a gente encontra lá atrás, desde o século passado, no ano de 1902 aproximadamente, com Parham se destacando com o ensino da glossolalia. Depois nós temos William Simon difundindo aí esse movimento e o avivamento que aconteceu na Rua Azusa no ano de 1906. A gente percebe que esse avivamento, essa manifestação desse pentecostalismo clássico, trouxe no cenário eclesiástico, no cenário da igreja do século anterior, um acendimento espiritual que estava faltando. Tanto é que nós, assembleianos, somos oriundos desse avivamento, porque aqui em 1910 nós temos a chegada dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E perceba que eles não vêm com esse movimento de desordem pentecostal, mas a proposta é o falar em línguas. Missionário também, né? Proposta missionária. Exatamente, como a evidência do batismo com o Espírito Santo. E aí nós temos esse pentecostalismo clássico nascendo na nossa nação brasileira. E de lá para cá foram difundidos muitos ensinos mostrando como é que funciona o pentecostalismo clássico. Temos aí várias literaturas escritas. Então percebemos na atualidade que existe uma extravagância, um histerismo muito grande dentro de alguns movimentos que são chamados de pentecostais, mas que na verdade, quando a gente olha para a perspectiva pentecostal, do pentecostalismo clássico, está muito distante da realidade. Pastor Alexandre, e isso aí que o pastor Alex falou é muito importante, porque a gente começa a pensar também sobre isso, abre margem para o fanatismo religioso. A questão é que o exagero, a desordem, ela sempre existiu, porque existe o ser humano aí. Esse fator, ele é inevitável. É por isso que a Bíblia, ela corrige, orienta, exorta, justamente para corrigir os excessos, para chegar no ponto que lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai chamar de fruto do Espírito, a questão da temperança, do equilíbrio. O fruto do Espírito anda e deve andar em harmonia com os dons do Espírito. E justamente isso, que é aquilo que nós manifestamos
em Cristo é aquilo Sim. que nós somos. Perfeito. Uma outra questão sobre a questão do exagero é porque a gente acaba perdendo o norte dos princípios. Vivemos em um mundo tão louco que o povo hoje está acreditando em tudo. Dentro do contexto evangelical, é um termo que eu gosto de usar, dentro desse evangelicalismo que nós temos hoje, o pessoal está acreditando em tudo, assim, o senso da realidade foi para a cucuia. Então, qualquer coisa hoje pode ser válido, pode ser aceito, e por conta disso... Pessoas validam tudo. E por conta disso, que esses pseudos líderes, eles conseguem arrebanhar milhares Sim, sim. e manipular, extorquir, etc e tal. Por conta disso aí, que as pessoas estão perdendo o senso da realidade. E quando a gente fala de culto e de dons espirituais e desses exageros, há algumas questões que, para não ficarmos também envolvidos e sermos aí inseridos nesse cenário, é simples. Precisamos viver com princípios. E aqui vai alguns princípios práticos. Observe. Alguém diz, igreja não salva ninguém. É verdade. A denominação, a igreja denominacional, organizada, estabelecida, ela não salva ninguém, mas pode levar para o inferno. Porque uma igreja anticristã, antibíblica, ela vai te levar para longe de Deus. Logo, você vai ficar distante do reino dos céus. Segundo, a igreja mais perto, ou a igreja mais bíblica que você deve frequentar, não é aquela que está perto da sua casa, é que está perto da sua Bíblia. A igreja mais próxima da sua Bíblia, essa é que você deve frequentar. Porque hoje também tem a questão... da Escritura como base. Hoje também tem uma questão do território, né? A pessoa que está congregando ali do lado de casa. Se puder, nem de casa ela sai. Fica ali já só ouvindo o culto e participando. Então, esse é um ponto importante. Que estamos perdendo isso. Mas assim, vamos lá. A Bíblia também estabelece, dentro desses princípios aí, foi estabelecido normas de uso adequado dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai estabelecer a finalidade e limites do uso dos dons espirituais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai falar que devemos examinar tudo e reter o que é bom. E então, nenhuma manifestação ela pode contradizer as Escrituras. Ela pode contrapor, ela pode contradizer. Não pode, não existe concorrência com as Escrituras. E eu vou mais além. Sim. Inclusive, igreja, líderes, não existe nenhum líder, nenhum pastor, nenhum vice-deus, quem quer que seja, que consiga se igualar às Escrituras. Nenhuma igreja também consegue se igualar às Tem líder Escrituras. que está agindo desse jeito. Pois assim, a gente sabe que o outro lado do cristianismo, né, a igreja católica, ela coloca a força do papado, a tradição da igreja, às vezes até acima das Escrituras. Isso começa a acontecer outro problema, o culto à personalidade. É isso. No nosso caso cá tem o culto à personalidade, né? Tem o culto à personalidade. Mas a questão é essa, nós não podemos colocar absolutamente nada em cima ou acima ou em concorrência com isso aí. E o culto pentecostal é um culto com ordem, com decência, que tenha línguas estranhas, que tenha dons espirituais, que tenha a graça de Deus sendo manifestada. Tudo isso alegra nossa alma, nós somos pentecostais. Sabemos que isso é muito bom e gostamos disso. Mas nada que fuja ao controle do próprio Espírito de Deus, A sensatez, dominando o espírito do homem, né? o discernimento, O equilíbrio. a maturidade, não é? Então, o que a gente está vendo hoje, pastor Alexandre, é tudo que aquele líder fala, faz, as pessoas têm de fazer, porque é ele quem está falando. Mas a nossa liderança, nossa forma de liderar, deve se submeter às Escrituras. Não pode ser além, não pode estar acima, não pode estar em pé de igualdade. Né? Eu não sou toda autoridade. Eu tenho que entender isso. Mas as pessoas, sem o conhecimento, sem amar as Escrituras, se submetem a isso. E outro ponto importante, pastores, é o seguinte, e amigos que nos assistem.
Nós precisamos tomar cuidado com a visão que você colocou anteriormente, muito relevante, que é a questão dos múltiplos guias que nós temos aí. Os gurus. Isso. Os gurus, no caso. A Bíblia fala de guia. Sim. E a Bíblia apresenta um guia para a igreja, na figura do pastor. Está escrito aos Hebreus. Está escrito aos Hebreus que as pessoas devem ali ouvir os seus guias, no caso os pastores, e esses vão dar conta a Deus, né, do rebanho que está sob o seu cuidado. Então, o guia espiritual para a igreja é o pastor local. Não existe uma outra figura dentro do escopo, dentro da organização, dentro do cotidiano, da vida comunitária da igreja, que tenha essa autoridade espiritual. É na figura do pastor. E eu já vi igrejas, pastor Alex, que você tem ali a figura do pastor. Algumas têm até mais de um pastor, né? Eu acho isso interessante, a depender da dinâmica da igreja, do tamanho da igreja. Você tem mais de um pastor, sempre é bom. Sempre tem espaço no coração da ovelha para mais de um pastor. Mas assim, mas deve ter um titular. Isso. É. E o que eu quero dizer é o seguinte, sempre tem ali o pastor e tem também aquela pessoa que é vista como o profeta ou a profetisa da igreja. As pessoas começam a dar mais crédito e ter uma certa inclinação diferenciada a essa pessoa, porque sabe que dali vai ouvir uma profecia. Mas, meu irmão, se não for legítimo e você começar a juntar o que já foi dito, o que já foi proferido e o que já aconteceu em consequência dessas supostas profecias, se você começar a juntar isso aí, dá um caldeirão de problema. Sobre essa questão aí desse preferencialismo, podemos assim colocar, a gente vai perceber que a igreja de Corinto passou por isso, né? Passou por uma situação desse partidarismo, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo e assim por diante. Então isso é algo complicado demais para a igreja. Mas ainda falando a respeito dessa situação de movimentos em certas igrejas e tratando dos dons espirituais, existe um dom que não é muito falado, mas que eu acredito que seja um dos mais importantes. Não é à toa que a orientação é buscar os melhores dons, Sim. que é o dom de discernimento espiritual. O dom de discernimento espiritual. E esse dom, na realidade, quando nós olhamos para a característica que ele nos apresenta, é justamente para nos dar esse discernimento do que está acontecendo no ambiente espiritual ali. Se é realmente uma manifestação do poder de Deus, se é uma manifestação apenas do emocionalismo humano, ou até uma manifestação de um espírito maligno. Veja que a coisa não é tão simples como muita gente pensa. E às vezes eu fico pensando sobre alguns cessacionistas, porque assim, quando falamos do que tange a ideia da proposta do discernimento espiritual não é incredulidade. E muitos cessacionistas, quando veem alguns movimentos espirituais, eles vão estar dentro de uma incredulidade e automaticamente mostrando que aquilo ali é um tipo de discernimento. Só que, na verdade, não é. É mais incredulidade mesmo. Por quê? Se são cessacionistas, não creem nos dons espirituais, logo a proposta do dom de discernimento espiritual também não é válido. Perfeito. Quando é um dos dons que mais a igreja deveria buscar, porque é um dom necessário para se entender qual é a manifestação que está acontecendo ali. Se é uma manifestação de Deus, se é uma manifestação do emocional do próprio homem, ou se é a manifestação de um espírito maligno. Então, tendo o discernimento espiritual, temos a compreensão de Deus, qual é a manifestação que está acontecendo ali. E aí, detalhe, quando olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai dizer no versículo de número 11, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus.
No versículo 14 ele declara: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então há essa necessidade do dom de discernimento espiritual. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para os dois. Não sei se vocês já viram, já vivenciaram essa experiência, mas antes de fazê-la, eu quero falar sobre uma apoiadora nossa, muito importante. Talvez você que é daqui de que esteja precisando de um serviço desse. Eu quero falar sobre a neuropsicóloga Mônica Lago, que trabalha na clínica Renove Terapêutica. Tanto a clínica Renove Terapêutica como a psicóloga Mônica Lago realizam um trabalho excelente. Terapias para crianças, para adultos e outras especialidades, serviços como clínico geral, dentre outros, que tem na clínica Renove Terapêutica. Busque aí no Instagram, Mônica Lago, Clínica Renove Terapêutica, e você vai ter acesso, conhecimento a todos os serviços excelentes por essa profissional e por essa clínica. Os senhores já viveram, já presenciaram uma manifestação dessa enganosa, ou já viram algo demoníaco e as pessoas achando que era o Espírito Santo, ou já ouviu, já presenciou algo por engano, Meu Deus, aí agora vai apertar algo aqui. desse tipo, sem precisar mencionar lugares e nomes, mas já viu e pode compartilhar como foi esse momento? Eu já vi e eu vou Isso, contar. também já vi, Compartilhe. em várias conosco. ocasiões, principalmente manifestações que a gente costuma chamar de carnais. Que a pessoa está ali como se fosse imitando uma manifestação verdadeira e a gente vê, percebe e observa que não é verdadeira. Sim. Em outro momento, eu presenciei um evento de que teve uma manifestação desse tipo e quando foi se ver, foi um demônio, na verdade, né? Meu Deus. Que aí teve de ter expulsado e foi expulsado, na verdade. E só que assim, são manifestações que ocorrem, mas na minha experiência aí, mais de 30 anos servindo a Cristo dentro de uma igreja pentecostal, em relação a demônios, eu vi poucas vezes. E graças a Deus, porque se todo culto o adversário sentir a vontade para estar se manifestando, é sinal que tem um negócio muito estranho dentro dessa igreja. Por outro lado, manifestações carnais é quase que uma constante dentro das comunidades. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande. Sim. E, às vezes, a minha esposa, ela até me exorta em alguns momentos. Por quê? Inclusive, para quem está aí nos ouvindo, segue a gente aí no Instagram. Eu esqueci de divulgar, pastor Alex Queiroz, e também minha esposa, a irmã Gabriela Lisboa, também canta, prega, tá aí. Sim. Uma bênção, né? Deus abençoe. E eu já tive a experiência de, em um culto, o pregador chegar, na época eu era auxiliar, e ele chegou badalado, né? Muita propaganda em cima, justamente por conta da operação de cura. E ele veio falando com um, falando com o outro, pegando a mão de um, pegando a mão de outro, aí veio falar comigo, pegou na minha mão, e eu senti aquela coisa estranha, aquele afastamento, aquela coisa que não bate, não dá liga. Não confirmou. Não. E aí ele lá, o povo fala que pregando, o espírito não bateu com dele. Né? Mas aí, como a gente não é espírita, deixa sim. quieto. Aí não deu aquela liga. E lá ele pregando e o povo glorificando e aquele histerismo. E ele chamou, muita gente orou e muita gente testemunhando que foi curado, que foi isso, aquilo outro. Beleza. Okay. Saiu. Só que eu no culto não senti nada. Tava até preocupado, achando que o problema era comigo.
Não fui com a cara do pastor. E aí é que está o problema. Onde minha esposa, ela sempre me exorta. Porque quando não bate, eu me tranco, eu me fecho, eu não consigo me abrir. E aí, às vezes, ela olha para mim e diz, meu filho, pelo menos disfarça. Dá um sorriso. Dá um sorriso, faz alguma coisa. Mas eu não consigo. E aí, resultado, dias depois, saiu um escândalo com aquele pastor que estava ministrando. Em uma outra oportunidade, a gente estava em um evento e foi convidado um cantor. E esse cantor, ele veio com o pregador e foi falando com todo mundo, falou comigo e novamente não deu liga, não consegui me abrir. E aí deram a oportunidade para ele cantar. A voz do cantor embargou, não conseguiu cantar e ficou aquela coisa estranha pairando no ar. Aí, questão de meses depois, eu tive a oportunidade de estar com o pregador que trouxe o cantor. E aí, na curiosidade, eu fui perguntar sobre ele. Aí o pregador falou para mim que o camarada, ele tinha uma vida pregressa. Ele, na verdade, tinha relações, né, com pessoas do mesmo sexo. E desde lá que ele já vinha com essa prática. Então, resultado, são situações que a igreja, debaixo do dom de discernimento espiritual, entendendo que o Espírito está alertando que há alguma coisa estranha no ar, não vai ser enganada. E um detalhe interessante é que, por mais que às vezes a liderança que esteja ali na direção do culto não consiga enxergar alguma coisa, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre tem alguém que tem uma visão espiritual, que entende que alguma coisa ali não está boa. Seja a irmãzinha lá do círculo de oração, o porteiro lá do fundo, mas quando algo está fora, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele testifica. A outra questão também é a seguinte, em relação a falsos profetas, né, falsos líderes, a gente precisa entender um outro ponto, que é o preparo de quem está à frente do rebanho. Que assim, o dom de discernimento, ele é fundamental. Não abrir a porta para qualquer pessoa. Ele é fundamental, o dom de discernimento. Dá o púlpito para Contudo, o líder que tem um preparo bíblico e espiritual e um compromisso genuíno com Cristo, ele vai ter esse sinal de alerta ativo. Que as Escrituras expõem os falsos profetas, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, para além do dom de discernimento, a vida do líder que está ali à frente de um rebanho ou de um grupo precisa estar também atualizada diante de Deus. Sim. Aí ele vai ter condição de avaliar, de julgar, como a Bíblia, julgar conforme a reta justiça, de fazer esse juízo com base nas Escrituras, como os crentes de Bereia faziam. Sim. Então, é fundamental isso. E aí eu lembrei, eu à frente de uma determinada igreja, Lembrou da experiência. Alguém, eu não trago assim ninguém que eu não conheço, que não tem ali aquela história toda, beleza. Só que um obreiro da igreja pediu, vem fulano aí, que é isso, que é aquilo, que revela o profundo e o oculto. E não sei o que, e tal. Eu falei, rapaz, esse negócio... Mas tudo bem, mas como foi um obreiro que pediu... O escondido. O escondido. Só que hoje tem que ter o CPF e o RG pelo meio. Aí o que é que acontece? Eu quero que o indivíduo revele meu CPF. Aí o que é que acontece? Pra quê? Eu permiti. Pedi, beleza, velho. Meu amigo. E é nesse ponto que eu vou te falar aqui um detalhe. Ó. Sim. Ele veio. Ele pregou, fez uma pouca exposição da palavra, depois começou com as falsas revelações. E aí, meu amigo, revelou tudo que estava no Instagram e no Facebook, tudo ele revelou para a turma. Aí. Já está lá. Já está lá, isso. Por isso que eu estou falando. Ele revelou tudo isso. Agora, tu quer saber de um detalhe? A igreja não sentiu nada, velho.
Então, assim, você fala que tem Percebeu que era sempre muito um irmãozinho, uma irmãzinha, beleza. Mas a igreja, quando é ensinada pela palavra, doutrinada pela Discipulada. palavra, basicamente 80%, 90% ali vai perceber que o negócio está meio estranho. Perfeito. Entendeu? É assim que funciona. E eu passei por essa experiência, estava lembrando agora. Então, precisamos tomar cuidado, porque a gente, Sim. nós somos líderes, somos responsáveis também, porque a gente coloca no púlpito. Outra coisa, hoje tem uma cobrança muito grande, como já dito aqui pelo pastor e conferencista, escatólogo, né? Sim. Pastor Alex, que está sendo uma cobrança muito grande para os pregadores itinerantes de dar revelação. Só que tem outra coisa que já está também demais nesse cenário, que é o quê? É que o pregador faça toda vez que ele for pregar, como é que a turma fala aí? A tampa da chaleira tem que voar. Tem que Não ter existe, resultado. gente. Convidaram minha Tem que ter sogra uma vez resultado. pra- Não pra- existe. pra pregar, Não existe. ela é usada por Deus. Não é Deus que. Não é nós que usamos Deus, é Deus que nos usa. Perguntaram a minha sogra, mas a senhora revela? É isso. Como pode? Convidar uma pessoa e fazer uma pergunta dela. Não, sabe que absurdo? Mas a senhora revela? Ela falou, eu revelo a palavra de Deus. Se você quiser que eu revele a palavra de Deus, eu vou. Imagina. É isso. O vício que dá as pessoas. Eu tive uma experiência assim. Essa questão do engano, não é? E quando eu terminar essa experiência, gostaria que os senhores se lembrassem de alguma experiência que vocês tiveram com alguém, de algum momento, que Deus usou alguém para dizer a vocês, de maneira legítima, evidentemente, se foi Deus é legítima, mas profundamente, não é? Até para a gente aqui atestar, mostrar para as pessoas que, de fato, o Espírito Santo ainda usa pessoas. A esperança que os senhores se lembram de algo que Deus usou alguém, seja em profecia, seja uma visão, ou algo do tipo, em cura, enfim. Eu tive uma experiência, isso tem muito tempo. Eu estava em um momento de oração com algumas pessoas. De repente, uma irmã do nada rodou. Ela rodou, só que ela se expressou de uma forma muito estranha, que não é comum. No mesmo instante, o Espírito Santo me deu discernimento. Isso é demônio. Eu coloquei a mão, a mulher caiu endemoniada na hora. Pasme, caiu endemoniada na hora. E toda mundo achando que era o Espírito Santo. Era o Espírito do engano. Essa é a importância da gente ter o discernimento de espíritos, né? Para não ser enganado. E já fui em culto, já presenciei cultos a fim de que e você vê literalmente pessoas tomadas por espíritos malignos e o povo achando que é o Espírito Santo. É inacreditável, mas as pessoas ficam cegas. Sim, sim. Inacreditável, sabe? Pessoas entortando as mãos, os dedos. Gente, isso são sinais de possessão demoníaca. De possessão demoníaca. Exatamente. Quem tem experiência na área sabe disso, né? Enfim, se você se lembra de alguma experiência impactante que mexeu muito com a vida de vocês, Deus usando alguém para a vida de vocês, em profecia, em revelação, alguma visão, queira compartilhar, seria interessante. Sim, eu tenho algumas, inclusive, por exemplo, antes da minha consagração, a evangelista, Sim. eu recebi uma profecia, uma mensagem profética, que dentro de pouco tempo ia ter essa bênção. Não imaginava que seria isso. E depois de pouco tempo se cumpriu. Uma outra questão foi dentro de uma situação que estava passando, à época, e recebi a mensagem profética e praticamente em seguida, quase que instantaneamente, Deus fez o que tinha que fazer e foi resolvido. Então, assim, são duas situações. Eu gosto de falar assim genericamente para não entrar em detalhes. Sim. Porque não cabe. Sim. Eu sou um pouco reservado em alguns assuntos. Sim. Mas assim, foram vários momentos de Deus ter feito isso comigo e com pessoas também do meu convívio, de ver a mensagem profética sendo entregue e sendo ali cumprido, executado, feito como foi colocado. E assim, os dons espirituais, eles são verdadeiros, reais. Precisamos continuar crendo nos dons espirituais, na continuidade da atuação e do mover do Espírito Santo. Porque assim, se a gente perder essa crença, perder essa fé por conta de
de distorções, de exageros, de manipuladores, de pessoas de mau caráter, nós vamos estar impedindo que Deus, através dos dons, consiga e continue, né, edificando e trazendo a edificação, a consolação, o conforto no meio do seu povo. Isso mesmo. Verdade, verdade. Pode falar, Alex. Eu tenho algumas experiências e, na verdade, quando a gente fala dos dons espirituais, do movimento pentecostal, na verdade, a minha caminhada cristã, ela foi envolvida sempre com vigílias, cultos pentecostais, cultos de avivamento. Venho dessa raiz também. E eu sempre vivi essas manifestações visíveis de Deus falar com pessoas, com uma semana se cumprir, pessoas testemunharem do que Deus fez e foi revelado, de curas, livramentos, portas que se abriram, pessoas que Deus salvou e assim por diante. E na minha vida, duas questões me marcaram muito. Primeiro, eu nunca tinha visto a minha esposa na cidade e eu estava em um culto e ela foi a cantora oficial para estar cantando e não sabia quem era a primeira vez que eu estava vendo e ela começou a cantar e eu tô aqui na minha, tranquilo. E de repente eu ouço uma voz como se fosse alguém falando comigo. Nitidamente, eu não consigo me esquecer desse fato. E no meu ouvido dizia assim: tá aí a pessoa que eu tenho para você. Olha, desse jeito. Declaração ao vivo. Desse jeito. Audível. Audível. Desse jeito. Só que ela foi embora e nunca mais eu tinha visto. E aí, acho que 3, 4 meses depois, Deus preparou a possibilidade de a gente se encontrar novamente. E aí a gente começou a conversar. E hoje nós já estamos há 14 anos juntos. Mas Deus falou literalmente para mim ali. Essa aí é a... O nome dela é Graziele? É Gabriele. Gabriele. Deus falou, vivo, Deus tá falou. vendo? Fazendo menção do seu casamento. Aquele dia de Jesus, por revelação de Deus. Pois é. Rapaz. E É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E o outro fato que me marcou é porque eu não sou de uma família pastoral. E eu me converti com 16 anos de idade. E essa questão de chamada, de ser pastor, era algo que não passava no meu coração. Na verdade, eu estava ali no meio da mocidade, ainda crescendo na fé, aquela coisa. Participava de alguns movimentos da igreja. Mas Deus usou um homem, um pastor, em uma outra cidade, para falar comigo que um dia eu seria pastor. Só que aquilo entrou num ouvido e saiu pelo outro. Mas ficou no coração. E eu fiquei naquela, como? Eu não tenho capacidade, não tenho família pastoral, não tenho pretensão, não sei pregar, não conheço nada de Bíblia. Aquela coisa começou a vir os poréns. Mas aí, quando Deus fala, quando é Deus de verdade, pode levar meses, dias, anos, mas se é Deus, Ele cumpre. E pela bondade de Deus, Deus cumpriu e hoje nós estamos aí exercendo essa chamada pastoral para a glória de Deus. Maravilha, muito bom. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. A hora passa rápido, né? Mas já temos mais de 1 hora aqui de podcast e eu queria deixar algumas considerações finais para os nossos amigos. Qual é o conselho, a dica, a orientação que eles dão, principalmente para quem está começando agora na fé, dentro de igrejas pentecostais, para quem está iniciando seu ministério, que vai na empolgação, vai no espírito do guru dos outros e acaba se frustrando, não é? O que essas pessoas que estão iniciando precisam fazer, como elas precisam lidar e conviver dentro de um ambiente pentecostal, sem
sem aderir ao fanatismo religioso, que é o que a gente tem visto muito hoje. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? O apóstolo Paulo dá essa recomendação já, né? Ele diz, buscai com zelo os dons espirituais. É o zelo. É o zelo. É buscar com zelo, com temor, com cuidado e saber que o dom espiritual não é para o nosso próprio deleite ou para a nossa própria promoção. A Bíblia fala de um cidadão que queria o dom espiritual para a sua própria condenação. E ele queria até comprar, né? Sim. Lá no livro de Atos. Ele queria até comprar. Ele é repreendido na cara, face a face. Porque ele entendeu errado os dons espirituais. Então, quem está começando, quem é pentecostal, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, porque aqui eu preciso fazer essa ressalva. Sim. Na visão assembleana clássica, Sim. os dons espirituais é acessado após o batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas como evidência inicial. Sim. Então, a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Está buscando os dons espirituais e recebe da parte de Deus, ele precisa buscar com zelo, depois que receber, usar com temor. E responsabilidade. E isso, o temor, a responsabilidade, o cuidado. E uma coisa muito importante também é que o dom espiritual, ou os dons espirituais, principalmente o encartado lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele tem uma função importante. Está estritamente ligada à missão da igreja. Perceba os dons espirituais, falar em línguas, receber o batismo no Espírito Santo, receber uma ousadia espiritual, uma autoridade espiritual vinda de Deus para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, como está lá em Atos. É uma ação que está vinculada à missão principal da igreja, que é a pregação, a evangelização, o ensino, a doutrina, a anunciação da salvação. Então, assim, os dons espirituais têm essa finalidade e anda junto com a missão da igreja. Não à toa, as igrejas de ordem pentecostal têm uma chamada missionária, né? Tanto a evangelização quanto a missão interna ou transcultural muito maior, porque desde o nascedouro, lá em Atos 2, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo está ligado à expansão e à pregação do Evangelho. E para finalizar, o que é que os nossos amigos sensacionistas, eles falam? Que os dons espirituais serviram para autenticar os apóstolos, justamente porque a igreja estava naquela época sendo expandida, conhecida e tal. Então os dons espirituais veio, o pessoal foi revestido e começou a fazer milagres, prodígios, maravilhas, etc., debaixo da autoridade do Espírito Santo, e eles foram autenticados. O que os nossos amigos erram é que essa autenticação, ela não ficou restrita ao primeiro século. Então não foi necessariamente para autenticar os apóstolos. Os dons espirituais foi para capacitar a igreja a cumprir a sua missão, tanto lá no primeiro século como agora, no século XXI. Perfeito, perfeito. Pastor Alex, o que é que você diz aí para nossa audiência com palavras finais de incentivo, sobretudo para essa comunidade que está começando, nossos jovens, os jovens começam pregando e se empolgam. É isso. Se empolga, se excede, perde o equilíbrio e depois se frustra. O que é que a gente precisa alertá-los? Bom, o que eu posso dizer é que os dons espirituais não cessaram. Nós temos Paulo para os irmãos em Roma, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 8, apresentando ali uma lista de dons de serviço. Quando olhamos para 1 Coríntios, encontramos no capítulo 12 dons espirituais e na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais. Então, qual é a minha orientação? É que leiamos a Bíblia, oremos e jejuemos. E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar grandemente a nossa vida e nos dar maturidade espiritual para a nossa jornada cristã. Muito bom. Oração, leitura bíblica, vida devocional. Tudo isso nos traz experiência com Deus, maturidade
crescimento na fé e o crescimento com um desenvolvimento dentro do seu tempo certo, do seu tempo adequado. É o jovem que entra para o fanatismo porque ele se converte hoje, aí com um ano ele quer ser um pregador internacional. Ele quer ter todos os dons. Ele quer pregar como ninguém. Ele quer pregar como Napoleão Falcão. Ele quer pregar como Hernando Dias Lopes. Ele quer pregar como tantos outros pregadores famosos, sem saber que tem que cumprir a etapa, tempo por tempo, e subir degrau por degrau. Quem apoia também o nosso podcast é Bárbara Miranda Estética. Bárbara Miranda Estética, ela não é uma esteticista comum. Ela é incomum. Tem muitas especialidades, tem muitos cursos, e eu tenho certeza que se você visitar Bárbara Miranda Estética, você vai se surpreender com os resultados dos procedimentos que ela faz. Visite, faça seu orçamento e você vai gostar muito do trabalho dela, eu te garanto isso. Meus amigos, quero agradecer a vocês por essa participação de mais um podcast, mais um programa. Eu espero que voltemos aqui para dialogarmos sobre outros temas, outros assuntos, e eu tenho certeza que vai agregar muito para a comunidade cristã. Você que está assistindo, que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas, envie no grupo da igreja, poste o link no stories do Instagram, status do WhatsApp, marque lá @PR Anderson Macedo, para que a pessoa seja direcionada para esse podcast completo e seja abençoado. Pastor Alex, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, pastor. A honra é minha. Muito obrigado. E lembrando, Jesus ainda cura, revela, batiza e é bênção de Deus. Maravilha, pastor Alexandre. E vai voltar. E vai voltar. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Continuamos à disposição. Lembramos, estamos na geração The Off, The King, The Palmer.